Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Visão do Templo e o Milênio. Introdução da lição. Em virtude da pecaminosidade da nação israelita, a glória de Deus havia sido retirada do primeiro templo construído por Salomão. E esta glória saiu pela porta do Oriente. E agora ela retorna pelo mesmo lugar nas visões que Deus deu ao profeta Ezequiel sobre o quarto templo do milênio. Isto após a restauração espiritual da nação israelita. Nesta lição, conheceremos, no item número 1, a historicidade da construção dos templos em Israel. No ponto número 2, identificaremos o teor da mensagem de Deus para o seu povo sobre o templo do milênio. E finalizando então o nosso estudo, veremos a contextualização da profecia do retorno da glória de Deus ao templo do milênio. Item número 1 da lição, a historicidade da construção dos templos em Israel. O templo construído na cidade de Jerusalém, também conhecido como Casa de Deus ou Casa do Senhor, é o símbolo do lugar sagrado, onde Deus habita, para materializar a presença do Senhor no meio de seu povo. Na historicidade da nação israelita, 3 templos foram construídos e mais 2 serão edificados no futuro, nos últimos dias, a saber, o primeiro, na linha do tempo da construção, nós temos o tabernáculo de Moisés. Foi construído por Moisés aproximadamente em 1445 a.C., conforme o modelo que Deus lhe mostrou. Então, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 25, no versículo 8 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. No capítulo 40, no versículo de número 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Esse tabernáculo, ele era uma tenda móvel, onde os israelitas, quando peregrinaram ali pela terra prometida, pela manhã uma nuvem estava representando a glória de Deus, ficava sobre o tabernáculo, e quando esta nuvem se deslocava, o tabernáculo também era desmontado e montado no lugar que Deus indicava. Durante a noite, havia então o fogo ardente que iluminava todo o arraial e também protegia os israelitas. Tipificando então aí vamos dizer assim, a presença de Deus no meio do povo israelita. O tempo passou-se. Esse tabernáculo foi construído em 1445, quando foi exatamente em 959 a.C., foi construído o primeiro templo, que foi chamado Templo de Salomão, porque foi construído por Salomão. Deus faz um concerto profético com o rei Davi para a construção do primeiro templo, que foi construído então pelo rei Salomão, filho de Davi. Isso em 959 a.C. Deus fez um concerto com Davi.
E no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 28, versículos 19 e 20, diz assim: Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras desta planta, a planta do templo. Disse Davi a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desamines, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Ainda no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículos 1 ao 3, diz: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Este foi o primeiro templo construído. Diante da idolatria e pecaminosidade do povo israelita, a cidade de Jerusalém é dominada e destruída. Inclusive, o templo de Salomão, esse construído, foi totalmente destruído. E em 586 a.C., o povo foi levado em cativeiro para Babilônia. E lá permaneceu como escravos por 70 anos. No segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 36, versículos 17 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação, repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, o povo israelita foi levado para a Babilônia, passaram lá 70 anos, e a Pérsia, então, domina a Babilônia. E aparece, então, o rei Ciro, com um decreto. O rei Ciro era o rei da Pérsia. Ele libertou a nação de Israel da escravidão na Babilônia, e assim os israelitas retornaram à terra prometida em 3 etapas. Em 536 a.C., com Zorobabel, em 456 a.C., com Esdras, e 445 a.C., com Neemias, com o objetivo primordial de reconstruir, então, o templo, ou seja, a casa do Senhor. No livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 5, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito,
dizendo, ó, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique então a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então, a partir daí, o segundo templo ele é construído, e é o templo construído por Zorobabel. Então, o segundo templo foi iniciada a sua construção por Zorobabel em 516 a.C., e o rei Herodes, governador da Judéia, conclui a construção do templo, ou seja, faz uma grande reforma no ano 10 a.C. A partir daí, esses são os 3 templos físicos construídos na historicidade da nação de Israel. Este templo, segundo templo, construído por Zorobabel e reformado por Herodes, ele foi totalmente destruído pelo general Tito no Império Romano, em 70 depois de Cristo, então na nossa era. Então, o general Tito domina Jerusalém e coloca abaixo o segundo templo, construído por Zorobabel e que fora reformado pelo rei Herodes, da Judéia. Atualmente, deste templo, aí, o segundo templo, só resta o Muro das Lamentações, onde os israelitas realizam a adoração e as orações ao Senhor. Este terceiro templo, no caso aí, nós agora estamos falando deste templo aí da parte inferior, que é o templo futuro que vai ser construído, ou seja, o terceiro templo da grande tribulação será construído pelos israelitas no tempo, como já falei, da grande tribulação, o ano indeterminado, porque nós não sabemos quando será a grande tribulação. Sabemos apenas que será depois do arrebatamento da igreja. E como não sabemos nem o dia nem a hora do arrebatamento, por consequência, não sabemos quando será a grande tribulação. Mas esse templo vai ser construído pelos israelitas com o apoio do anticristo. E, nesse sentido, esse templo ele vai ser profanado. Terceiro, depois da construção pelo próprio anticristo, e vai assentar-se no trono, dizendo ele ser Deus. Então, na segunda carta aos Tessalonicenses, vamos aqui fazer uma leitura da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 6. Irmãos, nos que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demorais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Portanto, aqui o anticristo, ele vai
de assentar-se no trono do Senhor e dizer que é Deus, profanando então esse terceiro templo aí, melhor dizendo, o quarto templo, que é o templo da grande tribulação. Aliás, o terceiro templo da grande tribulação. No livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículos 1 e 2, nós temos uma alusão direta a esse templo, quando diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te em médio santuário de Deus, o seu altar, e o que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Este, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. 42 meses, 3 anos e meio, mostrando aí a metade, né, da grande tribulação, onde vai ser profanado o templo pelo anticristo. Templo construído, né, seria o terceiro templo da grande tribulação. Ora, mas agora nós vamos mostrar sobre a profecia do quarto templo do milênio. E um dia, conforme registra a palavra de Deus, toda a terra será governada pelo Senhor Jesus a partir de Jerusalém. Toda a terra será governada pelo Senhor a partir de Jerusalém. Zacarias, capítulo de número 8, versículos 20 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, a partir de Jerusalém, Cristo vai reinar por 1000 anos de forma absoluta sobre esta terra. Então, o templo do milênio ele será construído pelo próprio Senhor Jesus no início do reino de 1000 anos de Cristo na terra. Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13 diz assim: e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, rei e sacerdote. Aí está o quarto templo do milênio. E foi exatamente esta visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, que é o item número 2 da lição, teor da mensagem de Deus sobre o templo do milênio. Então o profeta Ezequiel recebe uma visão profética do Senhor para os israelitas, concernente ao templo do milênio em Jerusalém, com o retorno da glória de Deus, consolidando um reino absoluto de Cristo na terra. Então, o que acontece? O Senhor, então, mostra a Ezequiel o templo do milênio e dá a visão da glória de Deus retornando, já que ela saíra lá no primeiro templo, naquela visão que o Senhor deu a Ezequiel. Então o Senhor mostra a Ezequiel a glória de Deus vindo do Oriente e invadindo a cidade de Jerusalém como o ruído de muitas águas. E pela presença desta, a glória de Deus, a terra resplandeceu. O profeta Ezequiel se prostrou e então a glória de Deus entrou no templo pela porta do Oriente. O Espírito de Deus levantou o profeta Ezequiel, que estava prostrado, e a glória do Senhor encheu
o templo. No livro de Ezequiel, no capítulo de número 43, e esse é exatamente o texto base da lição, porque do capítulo 40 até o capítulo 48 de Ezequiel há uma descrição detalhada desse templo do milênio. Mas aqui, especificamente no capítulo 43, vai falar da glória de Deus. Então diz assim no versículos 1 ao 5. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. O Senhor, então, do interior da casa de Deus, fala pessoalmente com Ezequiel que aquele templo era o lugar de seu trono. Era o lugar da planta de seus pés, onde o Senhor habitava para sempre, ou habitará para sempre, melhor dizendo, com o seu povo, e que aquele lugar santo, consagrado ao Senhor, jamais seria contaminado por qualquer tipo de pecado. 43, Ezequiel 43, 6, 7 diz: Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão, mas o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis, nos seus monumentos. Ora, na sequência, o Senhor revela ao profeta Ezequiel que os pecados e abominações cometidas pelo seu povo nos templos trouxeram sobre eles a aplicação da justiça de Deus, com imensos prejuízos de ordem material e, sobretudo, também espiritual. Verdade? Sendo o principal prejuízo o afastamento da glória de Deus, que agora vai retornar no tempo do milênio. O Senhor, então, ordena que nunca mais venham a cometer abominações diante dele, para que, então, o Senhor habite no meio de seu povo para sempre. Versículos 8 e 9 diz: Pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome, com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver de seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Portanto, aí o Senhor mostra esta visão a Ezequiel, projetando a construção desse templo do milênio, ou seja, durante o período de 1000 anos que Jesus vai governar absolutamente essa terra, teremos um templo onde nós vamos adorar e glorificar o nosso Deus. Trazendo então essa visão para o contexto de hoje, aprove a Deus se revelar à humanidade, na pessoa de Jesus Cristo, num corpo santo e sem pecado, para nos mostrar que ele habitou no meio de nós, ou no meio de seu povo, e que Jesus cumpriu a missão de resgatar a humanidade das trevas pelo seu sacrifício da cruz, redimindo os pecados de todo e qualquer ser humano, concedendo-lhe então salvação e vida eterna. Cristo é o tabernáculo de Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Como dizem muitos estudiosos, Deus tabernaculou no corpo de Cristo. Jesus foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia de sua morte ressuscitou. Ele ascendeu aos céus, à vista de seus discípulos, e estabeleceu para si um povo santo, separado,
e consagrado para Deus, a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, cuja missão, melhor dizendo, é proclamar o Evangelho de Cristo ao mundo para a consolidação da salvação de toda a humanidade. Para isso, a igreja teve como início de sua preparação a descida do Espírito Santo lá no Pentecostes, e que é continuado pela presença do Espírito Santo no meio de seu povo. Você, cristão, a partir da sua conversão para Cristo, começou a ser preparado pelo Espírito Santo para realizar a sua caminhada até o templo do milênio em Jerusalém, profetizado a Ezequiel no capítulo 43. Isto é, a vida eterna com Cristo, preservando-se então continuamente em santidade, lembrando sempre que nós, cristãos, somos templo e habitação do Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E, portanto, aí nós temos um santuário espiritual, que é o nosso corpo. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo. E aguardamos, com esperança garantida, a volta do Senhor Jesus, que vai, então, construir esse templo do milênio. E lá nós estaremos dia e noite adorando o Senhor. Todos os dias, eternamente. E aí são dois templos espirituais hoje existentes. Você, que é templo de habitação do Espírito Santo, e o templo celestial. Concluindo então a nossa aula de hoje, estudamos nesta lição que o cumprimento da profecia do templo do milênio é a consolidação do reinado absoluto de Cristo na terra por 1000 anos, que ocorrerá nos últimos dias. O desejo de Deus é habitar no meio de seu povo, em santidade. Aprendemos que uma pessoa, ao ser alcançada pelo Senhor, ou seja, quando ela entrega a sua vida a Jesus, torna-se templo e habitação do Espírito Santo. E assim, numa vida de santidade, deve viver eternamente com Jesus, contemplando sempre a glória de Deus, até ao templo do milênio. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 12, que tem como título Imersos no Espírito nos últimos dias. Bênçãos especiais de Jesus para você, amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.